Jujutsu não tem estilo. E você vai concordar comigo. Ativando, será? Será, mané? Será que o Narras vai me convencer disso? Eu acho que não. Na verdade, eu até sei qual que vai ser a peel, porque a gente já viu o vídeo aqui do Narras dele sentando a madeirada no cabeça de vulcão, né? Se pá vai ser isso, hein? Vamos ver. Em animes de pancadaria, visuais legais são quase que uma obrigação. Verdade. Só pensem como alguns são absurdamente marcantes. Akatsuki, capitães de Bleach, almirantes de One Piece. Esses uniformes não só... Calma aí. Capitães de Bleach, vamos lá. Calma também. Os capitães... Não, ele falou capitães de Bleach, né? Ou foi de One Piece? Desculpa, eu não entendi. Akatsuki, capitães de Bleach... Ah tá, capitães de Bleach eu concordo. Perdão, é que ele botou o One Piece na minha tela. Aí eu pensei que ele tava falando de capitães de One Piece. Eu ia falar, tu tá maluco, né? Assim, tem bons designs, mas não é nada muito marcante, né? Os Shichibukai são muito mais marcantes, né, do que os capitães da marinha. Almirantes de One Piece. Esses uniformes não só representam algo dentro do mundo, mas também carregam parte considerável da identidade comercial da obra. Isso também é verdade. Em Jujutsu temos isso. Só que... Calma também. Aí também vamos com calma, Narras. Se eu te dissesse que isso carrega um elemento simbólico importante pra Jujutsu Kaisen, e que essa coisa mais seca do visual é parte da mensagem que o autor escolheu pra passar com os feiticeiros. Será? Não só o visual, mas todo o conceito geral da história carrega essa falta de estilo proposital. Espíritos amaldiçoados e feiticeiros são classificados em ranks numéricos, em alguns casos como rank especial. Percebe como é tudo muito seco mesmo? Sim, é tudo muito seco, né? Novamente, comparando pra termos uma noção, One Piece tem almirantes, capitães piratas, os famosos casacos no ombro, além de cartazes de recompensa pra gerar hype. Bleach tem os capitães, Divisão Zero, as classificações de Hollow como o Bastolord, ou os Arrancars e os Espadas como grupo de elite. Essas obras carregam uma visão muito mais épica de seus próprios conceitos e mundos. E se você perceber, a visão de Jujutsu sobre si mesmo é bem cruel. O estilo de vida de um feiticeiro não é algo bom. Eles isso é verdade. Estão constantemente em contato com energia negativa. Não podem ter uma vida normal. É verdade, isso é verdade. A vida de um feiticeiro em Jujutsu não é um morango, né? Não é um morango, né? Isso é verdade. Eu sinto que Jujutsu consegue passar essa vibe, né? Que é necessário. São obrigatoriamente forçados a fazerem parte de uma organização rigorosa pra quem tá embaixo, mas que faz tudo que os de cima querem. Ou se tornam feiticeiros sem Aí tu faz o L, Narras. afiliação, que constantemente são tratados como mercenários criminosos problemáticos ou pessoas de má índole em geral. E tá correto. Eles precisam sair em missões e arriscarem a vida independente de quererem ou não. Claro que boa parte disso fica debaixo do pano pela atitude positiva do grupo protagonista. Mas temos um arco especialmente dedicado a mostrar o peso disso tudo, que Arco bom. é o passado do Gojo. Esse arco do Gojo, já falei, já cansei de falar. Ele é muito bom. Muito bom. Foi nesse arco que eu passei a gostar de Jujutsu, né? Pra mim, Jujutsu ficou bom aí. Antes eu não ligava muito. Onde o Getou tem sua iluminação maligna, que inclusive eu fiz um vídeo bem E o Gojo tem a sua iluminação divina. legal analisando o conceito budista que aparece em Jujutsu Kaisen. Vou deixar o link na descrição. Budista? Puta que o pariu. Então é bom, Comentário fixado. E nesse arco acontece outra coisa também. Yu Haibara morre. Talvez você nem se lembre dele. É esse garoto aqui, que é super animado pra ser um feiticeiro, querendo fazer o bem, positivo, basicamente um protagonista shonen. E aí sua mama, Mas né? sua morte acontece fora de tela. Só vemos seu corpo no necrotério da escola. Percebe como a obra trata isso de forma Seca. mundana, sem glamour? Assim como tantos no nosso mundo que morrem tragicamente, ele simplesmente é esquecido e a vida continua. Outro personagem que representa isso é o Nanami. Seu poder é basicamente não gostar de trabalhar e Um poder justo, tá? É até irônico, né? Um personagem que o poder é não gostar de trabalhar ser de um anime animado pelo mapa. Olha aí, o cara é uma crítica da crítica, é metaficção essa porra. cobrar mais se faz hora extra. Apesar dele E não existe hora extra no mapa. Não sei se existe, deve existir. Será que existe? ver esse trabalho como algo mais valoroso Porra nenhuma. do que fazia antes, ele ainda representa esse conceito da burocracia, de levar como um serviço, e não como uma luta épica entre o bem e o mal. Que é o que o nosso querido Borsalino Kizaru faz, né?
ele leva como se fosse o trabalho dele, a burocracia lá de One Piece, né? O almirante. Mesmo que ele não queira fazer, ele vai lá e faz. É o trabalho dele, né? Fazer o quê, né? A cultura do fazer o quê, né? Ela é muito comum no Japão, né? Porque o japonês, culturalmente, socialmente, ele tem uma tendência de aceitar muito, né? Ele é muito passivo, né? Com todo respeito. Então, se algo acontece, ele só... Fazer o quê, né? Vou ter que fazer essa porra aí, vamos. E isso é bastante notável no ambiente de trabalho. Quando o chefe chega pra ele e fala, pô, tu tem como tu ficar hoje mais 3 horinhas pra tu terminar um trabalho que não é teu? Ele muito provavelmente vai aceitar. Porque ele não quer ser um estorvo. Ele não quer atrapalhar. Mesmo que ele não tenha nada a ver com isso. Então essa cultura do fazer o quê, né? Literalmente, ele acaba aceitando coisas que ele não deveria aceitar, fazer coisas que não deveria fazer. Tudo para poder se manter dentro dessa grande organização social que é, né, a sociedade japonesa. É uma pica, mano. Um grande conflito para salvar as pessoas. Afinal, esses espíritos amaldiçoados renascerão no futuro. É um ciclo infinito de sofrimento. Até sua roupa, uma das poucas diferentes, representa isso. Ele se veste formalmente como empregado de uma empresa. E esse é o gancho perfeito para falarmos de roupas em Jujutsu Kaisen. Não tô te entendendo, Narras. Preste atenção, meu querido. Você é o narrativando. Você não é o roupando, o modando. Você não é nada disso, Narras. Tu tem que falar de narrativa, irmão, não é de roupa. Uniformes, por definição, servem para tirar a individualidade das pessoas e as botarem no mesmo patamar. Só que fazer design de personagem assim é bem difícil. Por isso, em geral, vamos tendo algumas características. Bleach faz isso bem. Kimetsu faz isso bem. Porque Kimetsu e Bleach tem praticamente a mesma coisa, a mesma ideia. Personagens com uma roupa padrão, né? Porque eles fazem parte de uma organização que tem um seu quê militar, né? Mas eles sempre têm características nas roupas, né? Na aparência, que induzem o telespectador a saber como é a personalidade, o poder, etc, etc, etc. Características diferentes para cada um. O autor de Bleach faz isso muito bem. Mesmo quase com todos os grupos usando uniformes, cada personagem tem um detalhe que o diferencia dos outros e emana muita personalidade com One Piece tem isso nos marinheiros? One Piece tem isso nos marinheiros, isso é fato, também. poucas mudanças. Em Jujutsu, mas Bleach e Kimetsu fazem isso muito melhor, na minha opinião. Isso basicamente não acontece. Todas as diferenças são microscópicas. Tudo é mais urbano e prático, não só da galera da escola, mas de vários inimigos também. Olha o Toji, por exemplo, não tem nada demais. O Giro é literalmente... Ah, que isso, Narras? Como assim não tem nada demais? O Toji, além desse shape foda, ele tem um fetinho em volta do corpo dele. Do querido. Não tem nada demais. O Giro é literalmente um velho de meia, o neto da velha parece que tá indo pro supermercado e o cara com um saco de papel na cabeça a mesma coisa. Sim, esses últimos dois aí nem tem nome. Pra você ver que além do visual nada chamativo, que é intencional, eles não têm nenhuma identidade em si, fora ser uma ferramenta. Não só uma ferramenta grossa do roteiro. Calma, Narras. Ferramenta grossa? Que isso, Narras? Que varia de qualidade na hora de marcar o público e narrativamente, mas também do próprio mundo da obra. São entidades sem rosto que vão viver e morrer, sem nunca serem lembradas. E isso é proposital. Como falei, o mundo Jujutsu não é algo irado, épico ou bom de se estar. Independente do lado da confusão que você esteja, sua vida será uma bosta. Ou você viverá nas sombras, ou terá um fardo pesado pra carregar, em uma vida nada divertida. Não há estilo, reconhecimento social, popularidade ou o status em ser um feiticeiro. Sua identidade é... não é grosso, né? É gosso. Gosso Shotazono. O diretor. Esmagada, você se torna uma ferramenta sem rosto para uma organização que não tá nem aí. Afinal, se sua perspectiva de vida é tão pequena, por que deveriam se preocupar? Caralho, esse shape aí do nosso querido Geto. Ele tá com um probleminha ali na panturrilha, né? A coxa dele tá de um jeito, a panturrilha tá de outro. Independente da escola Jujutsu fazer isso intencionalmente ou não, é como ela funciona. É um mal necessário, o sacrifício de incontáveis vidas para salvar mais vidas ainda. É um processo matemático, um trabalho sujo. Tanto é que Gojo está em conflito constante com seus superiores, questionando a forma que as coisas são organizadas. Esse é um elemento comum em muitos shonens. O heroísmo acaba sendo burocratizado.
Isso é verdade. Grupos sem face decidem o futuro de jovens com potencial, e todos são usados como peões em jogos de grandes interesses. Que é o que, né? O capitalismo... Zoeira. Mas é assim que funciona a sociedade, né? É assim que funciona a sociedade. São sempre um bando de velho influente, mexendo seus pauzinhos, com todo respeito, claro, pra poder fuder com a vida dos jovens, né? Que, em grande maioria, possuem potencial e vão ser usados como ferramentas para que esses velhos possam alcançar seus objetivos e depois descartar esses jovens em busca de novos jovens para se tornarem vítimas. Talvez isso seja até uma representação do inconsciente coletivo japonês, principalmente de mangakas, que em geral já não se adequam a uma sociedade japonesa rigorosa. Desde antes da Segunda Guerra Mundial, o governo japonês acabou usando o Bushido para criar uma população obediente. O Bushido, tá? Que é fanfic. O Bushido é fanfic. Tá? O Japão usa o Bushido, o código de honra do samurai, como forma, tá, de isso que o Narras falou, de manter a população obediente dentro daquelas normas de honra. Mas o Bushido é fic. É fanfic, galera. É uma das maiores fanfics já criadas. Que a rapaziada cai até hoje. Já caí no passado. Tá tudo bem. Tá tudo bem se você já caiu. Então, eles usam a própria cultura, o que é normal, todo país faz isso, mas eles usam aspectos culturais para poder, de certa forma, manipular a percepção, tá, das pessoas que vivem no país, no Japão. Toda cultura faz isso. Porém, algumas culturas fazem isso de maneira mais agressiva. Pegam aspectos culturais do passado, de um período de honra e de glória, e utilizam isso para poder manter a população nas rédeas, para que a população pense que dessa forma eles vão conseguir alcançar aquela glória do passado. Vimos alguns países fazer isso com bastante vivência no passado, principalmente países como Alemanha e Itália. Então é sempre bom ficar de olho nesse tipo de papo aí, porque esse tipo de papo geralmente, né, como a gente viu no caso do Japão, ele tem um certo nacionalismo ali que acaba, de certa forma, entorpecendo a população no geral, fazendo com que no futuro isso se torne um problema. Uniformes de escola japonesas são inspirados em uniformes militares. Exato, os uniformes japoneses são inspirados nos uniformes alemães, tá? Mas isso não vem da Segunda Guerra Mundial, porque muitas pessoas pensam que o Japão só começou a querer ser uma Alemanha a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas isso não é verdade. A inspiração do Japão na Alemanha vem desde a Segunda Revolução Industrial. A partir dali, mais ou menos, onde a Alemanha ela se torna um dos players mundial nessa questão industrial. Porque, veja bem, a Alemanha ela estava iniciando um processo de industrialização. O Japão, já na era Meiji ali, estava se inspirando na Alemanha para poder iniciar um processo semelhante de industrialização. Porque a Alemanha era um país que o Japão se identificava, porque estavam ambos ali no mesmo nível. E a Alemanha, ela ficou de fora de grande parte da repartição da África, né? Durante aquele período de imperialismo europeu no continente africano. Então, a Alemanha se sentiu injustiçada. Inclusive, esse foi um dos motivos que deu origem à Primeira Guerra Mundial. Então, o Japão também se sentia meio uma Alemanha da vida, meio injustiçado pelo mundo, esquecido, meio emo gótico. Então o Japão, desde essa época, se inspirou muito no processo de industrialização. Não é à toa que o Meiji, que deu início, né, o golpe Meiji era Meiji, ele mandava os japoneses para vários lugares do mundo para poder obter conhecimento e voltar para o Japão e ajudar a crescer a nação. E muitos desses japoneses foram para a Alemanha e muitos alemães foram para o Japão. Então teve essa troca cultural muito forte, incluindo os uniformes japoneses que são inspirados no exército alemão, no uniforme do exército alemão. O código de honra samurai, que já é outra polêmica à parte, se existe ou não, alimentou a mente de muitos soldados que acabaram dedicando sua alma e sanidade ao governo durante e após a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso acabou se misturando e solidificando a cultura das Zaibatsus, que com certeza você já viu em algum anime. Aquelas megacorporações que fazem de tudo um pouco, sendo quase que tentáculos não oficiais do governo. E durante muitos anos, a cultura de trabalho na indústria japonesa seguia esse Bushido distorcido propagado pelo governo, onde quem está embaixo é devoto. As roupas militares dos imperadores se inspiravam na vestimenta de von Bismarck, que fez a unificação da Alemanha. Curiosidade.
Muito obrigado, Iago Paz, por essa bela curiosidade. Quem está em cima, mas quem está em cima descarta quem está embaixo para poder subir mais. Acho que isso acaba refletindo indiretamente em... A questão do Japão era não ser visto como equivalente aos europeus. Sim, meu querido John Kojiro, é o que eu estou dizendo. O Japão, ele se sentiu excluído também. Ele não se sentiu equivalente, porque ele ficou de fora da brincadeira. Então o Japão, de certa forma, ele foi criando esse sentimento, sabe? E de fato, os japoneses, querendo ou não, o Japão, ele era visto com maus olhos pela Europa, né? Por uma questão, obviamente, de preconceito. muito mangá. E em Jujutsu, essa perspectiva... O que não justifica também o Japão, logo em seguida, ter praticado literalmente preconceito com outras nações do leste asiático, como foi o caso da China e da Coreia do Sul. O feiticeiro descartável é bem forte. O pior é que nem é só a escola, mas os clãs de feiticeiros são igualmente terríveis, com costumes e estruturas abusivas que focam apenas na sua perpetuação, poder e nesse status. Depois que o Japão se abriu na era Meiji, teve muita comercialização com a França e a Alemanha. Isso é um fato. Não é à toa que até hoje a França e o Japão, eles possuem uma relação muito firme. E, por muito tempo, no imaginário japonês, França, o país França, era o ápice do luxo. Então é por isso que tem muitos animes, inclusive, que fazem referência à França, que fazem referência a eventos históricos franceses, ou, de certa forma, incluem a França em alguns animes e em alguns aspectos. Porque a França sempre foi vista pelo japonês como um país de puro luxo. E o sonho de muitos japoneses é conhecer a França, tá? E a França, hoje em dia, é um dos países onde basicamente mais se consome cultura japonesa, em aspecto cultural e pop. Não é à toa que lá na França é onde praticamente tem um dos maiores mercados de mangá e anime do mundo todo, depois do Japão. E lá também tem um mercado muito forte de animação e também de venda de quadrinhos, né? Interno do mundo Jujutsu. Comentamos da morte de um personagem agora há pouco, mas ele não é o único a receber esse tratamento. Conforme a obra passa, vários personagens têm sua morte súbita, seca e nada épica. Por exemplo, a segunda morte do Toji. Ele se mata subitamente ao perceber que o filho está bem e não tinha virado um Zenin, e faz isso para remover a maldição que o controlava, para que ele não matasse o filho. Não houve destaque nisso, não tivemos aquele momento marcante, ele simplesmente morre. É aquele reforço constante sobre todos os temas que falamos anteriormente. Salve, no seu canal de cortes tem na parte de membros de react? Sim, meu querido. Tem lá os reacts, geralmente de anime, tá? O mundo é sujo. Por isso a Torre de Tóquio? Aí eu já não sei. Mas, por exemplo, a arquitetura francesa dos palácios franceses foi usado, e é usado até hoje, como ápice de luxo no Japão também. Não é à toa que tem muitos animes que utilizam essa arquitetura francesa para poder simbolizar algo muito luxuoso. Não só a arquitetura, mas também como a vestimenta. Os personagens não serão heróis de capa e espada. As mortes não serão gloriosas para sempre nos lembrarmos como um grande ícone. Até Toji, um dos mais fortes do mundo, morreu em um beco escuro. E após salvar Megumi, o garoto é atacado nas costas, entrando em estado crítico. Nem tivemos tempo de ver a reação do Megumi, de vermos ele com dúvidas sobre... E eu gosto disso em Jujutsu, mas muito otaku não gosta, né? O otaku, ele vai e fala: ai, não mostrou! O personagem tal tomando golpe final, a Gege errou. Não errou. É porque Jujutsu sempre foi assim, dessa forma, nua e crua. Então é assim que tem que ser, e eu gosto disso, eu gosto. Sobre quem era aquela pessoa, de explorar o drama do filho que não sabe sobre seu pai. Tudo é meio cínico e niilista. Essa e várias outras cenas acabam representando muito bem grandes conceitos de Jujutsu, e isso é muito legal. Eu tenho minhas críticas na execução de muitos desses momentos em relação a como o Gege trabalha algumas coisas, o foco dela, os personagens e tal, em relação à composição do capítulo e das técnicas narrativas usadas ou não. Mas isso eu já comentei no meu vídeo analisando todo o mangá de Jujutsu, que vou deixar aqui na descrição. Curiosamente, os vilões têm mais individualidade que os mocinhos. Verdade. Os espíritos têm várias formas variadas. E eles são inspirados ali na natureza, né? A gente tem aqui o vulcão, né? Que é um dos grandes símbolos naturais do Japão. A gente tem o mar, né? O oceano, né? Porque o Japão, ele é um arquipélago, né? Um aglomerado de ilhas. A gente tem ali a floresta, né? Que é o Nanami. E a gente tem o Mahito. O Mahito, que é a humanidade, de certa forma. E ao mesmo tempo não é. Ele é o espelho da humanidade. Ele é o que tem de ruim na humanidade, né? Monstros, animais, humanos, os designs são bem mais espalhafatosos e próximos de um anime mais hype e tradicional de fantasia, por assim dizer. Podemos ver isso desde inimigos menores, como um grilo, até... Grilo? Belo grilo. Coisas mais grandiosas, como as invocações do Getou. E uma questão que alguns espíritos... O Nanami não, né? O Mahito, né? Eu troquei o nome. Levantam é exatamente sobre sua existência e individualidade. Dagon reclama...
Hanami, exato, a Hanami. Reclama que eles Tu já viajou pro Japão, Mitch? Não, ainda não. não são só Um dia, quem sabe. espíritos, que eles têm nome, que eles têm sentimentos. Todos esses elementos, pra mim, não parecem ser só jogados porque sim. Não é só o Gege não sabe fazer design de personagem. Parece ser uma escolha consciente. Talvez fazer uniformes não seja o ponto forte do autor mesmo, mas e daí? Ele usou essa característica pra poder deixar uma estética específica na obra. Papo reto. Até os espíritos mais humanos são, em geral, menos chamativos. Todos esses elementos se juntam propositalmente para passar uma mensagem específica. Não é legal ser um feiticeiro. Não é legal trabalhar para a escola Jujutsu. Seu dia a dia será seco, cruel e sujo. Sua morte será súbita e logo esquecida na montanha de corpos. E sinceramente, acho que o Gege passou muito bem essa sensação na história, por mais que desse pra melhorar aqui e ali. Ela não é uma jornada épica, é mais uma consequência de desventuras que mostram como a essência humana em Jujutsu é ruim. Como os sentimentos negativos dão origem a espíritos amaldiçoados que nunca desaparecerão. Por isso Jujutsu não tem estilo, porque não é pra ter. O que eles vivem não é uma aventura, é uma maldição. Papo, que bonito, né? Isso que o Narras Dá fala. like no vídeo e compartilha ele com os amigos pra dar uma força. Bom vídeo, vou dar um like. Eu adorei esse papo do meu querido Narras.